Venhamos, no século XXI, a ideia de comparecer perante um tribunal, seja em que papel for, não nos parece agradável, principalmente se estamos na condição de acusados de algum crime. E as pessoas realmente, talvez em razão disso, não queiram muito comparecer perante um tribunal, seja em que situação for. Talvez por isso as pessoas rejeitem tanto a ideia de comparecer também diante do tribunal de Deus. Esse assunto tornou-se quase inexistente nos púlpitos modernos, porém ele é bíblico. E aqui deixe-me abrir um parênteses para falar com você um pouco sobre isso. Nós estamos tendo uma visão que eu diria muito romântica de Deus, mas estranhamente romântica. Uma visão na qual Deus não pode ser aquilo que a Bíblia falou que Ele é, um Deus que julga. Deixa-me fazer uma pergunta para você que está em casa. Qual das asas do avião é a mais importante? Se for para serrar uma asa do avião, qual das duas você vai mandar tirar? A da direita ou da esquerda? Eu sei que a pergunta parece tola, mas ela leva a uma conclusão lógica. O avião, para levantar voo, precisa das duas asas. Em outras palavras, não se voa com uma aeronave tendo apenas uma asa. Da mesma maneira, não se pode fazer teologia com apenas um lado de Deus. Qualquer doutrina sobre salvação ou teologia que enfatize demais um lado de Deus, negligenciando o outro, se torna uma heresia. Aliás, em outras palavras, sabe como é que eu poderia conceituar heresia? Aqui há vários pastores. Heresia é um lado da verdade que ficou louco. Podem pegar toda a heresia, ela não é uma mentira 100% mentirosa. A heresia, geralmente, é um lado da verdade que se toma, se acentua demais, colocam no lugar errado e aquele lado da verdade se torna uma heresia contra Deus. Exemplos: Jesus Cristo era Deus? Claro que Ele era Deus. Mas eu posso enfatizar tanto a divindade de Jesus que eu esqueço que Ele também se tornou homem, um dentre nós. Nós somos salvos pela graça de Deus, é claro que somos salvos pela graça, mas eu posso enfatizar tanto essa graça a ponto de esquecer as obras. Perceberam? As obras não são o meio, essa é outra frase da voz da profecia, nem a causa da nossa salvação, mas o resultado dela. E hoje eu fico preocupado porque os púlpitos estão apresentando uma visão muito humanista de Deus. Eu ouço frases aí que são completamente antibíblicas e pregadas por pessoas que fizeram teologia. Querem exemplos? Deus não julga ninguém. Que blasfêmia! A Bíblia fala que Deus julga, Deus não condena. Que mentira! Deus condena. Deus está mais interessado em salvar a mim e a você do que uma mãe de tirar um filho de uma casa pegando fogo. Mas se você não aceitar a graça, Deus não levará você para o céu na marra. E alguém pode falar: tá bom, eu não sei quantos estão me assistindo, ou quais. De repente alguém que não tem muito afeição à Bíblia vai dizer: ah, que barato, né, Rodrigo? Que maravilha esse Deus de amor que você prega. Então deixa eu ver se eu entendi. Esse Deus de amor fala assim, estou citando de maneira irônica: venha comigo para o céu e aceite a minha graça, senão eu vou jogar você no inferno. Que Deus de amor você está apresentando, hein, Rodrigo? A comparação seria efetiva e correta se eu estivesse falando de um namorado possessivo que fala com a menina assim: ou você namora a mim, ou então vou matar você. É lógico que ele está sendo possessivo, ele está errado, esse camarada merece a cadeia. Por quê? Quando um jovem chega para a menina e fala assim: ou você namora a mim, ou não deixarei você namorar ninguém, ele está completamente fora do seu juízo, porque a menina tem outras opções, muitas até melhores do que ele, para namorar. Ele não é a única opção dela. Mas no caso de Deus é diferente. Deus não é uma dentre muitas opções. Deus é o único no qual existe vida. Então, quando Deus diz a mim e a você: aceite-me, senão você vai para o lago de fogo e enxofre, o inferno, não é porque Deus está como um namorado possessivo querendo punir o amor não correspondido. Não é isso. É como se a água dissesse para o peixe: viva em mim, peixe, porque fora da água, peixe não vive. É nesse sentido. A água não estaria sendo possessiva com o peixe. A água não estaria sendo uma pessoa descompensada no seu sentimento. A água está revelando para o peixe que a única maneira que ele tem de viver é nela. Fora da água, o peixe morre. Fora de Deus, você morre. Simples assim.
Então anote uma coisa num cantinho da sua Bíblia aí. Eu confesso para vocês, desculpe abrir o coração, eu já estou um pouco cansado dessa visão romântica de Deus que nós estamos tendo hoje. Deus tolera tudo, Deus não condena. É aceitação. Você já percebeu que muitos desses pregadores que falam tanto do amor de Deus, não falam sobre santificação? Deus ama, Deus aceita, Deus acolhe. Mas onde é que está a parte da santificação? Onde é que está a parte do temor do Senhor? Não existe. É só Deus aceita. Deus parece até, nessa conjuntura, um namorado daqueles bobos que fica rastejando atrás da menina que não quer nada por ele, ele até corta os pulsos porque ela rejeitou o namoro. Ora, Deus ama você mais do que qualquer pessoa, mas saiba, meu amigo, minha amiga, se você rejeitar o amor de Deus, Ele não vai cortar os pulsos por sua causa. Deus não é um adolescente descompensado no primeiro amor que acha que não tem mais vida sem a amada dele. Deus ama você, mas Deus sobrevive à sua rejeição. Então, por que rejeitar? Tá bom, e já que eu falei de julgamento, de um Deus que julga, como é que eu posso correlacionar isso com o amor de Deus, que é grandioso? E nesta noite eu vou mostrar para você como o juízo de Deus no livro do Apocalipse, no santuário, revela tanto o amor de Deus. Quer ver? Você que está em casa, pegue sua Bíblia. Corra, pegue sua Bíblia e leia comigo. Eu quero ler duas passagens com você. Vamos ler primeiro Eclesiastes capítulo 12, versículos 13 e 14. Um versículo que infelizmente tem desaparecido de muitos púlpitos. Como eu falei, só fala do Deus que ama, que tolera, que não julga ninguém. Mas vamos ao que diz Eclesiastes capítulo 12, versículos 13 em diante. 13 e 14. Pegou sua Bíblia aí? Não? Pega a Bíblia. Não fica só ouvindo, não, e se eu estiver mentindo para você? Pega a Bíblia correndo, vai lá. Eu te dou 30 segundos. Vai lá, busca a sua Bíblia. Eu quero ver aquele barulho assim, ó. E se você for mais sofisticado, tudo bem, pode baixar um aplicativo da Bíblia. É porque eu imagino que alguns estão assistindo no seu telefone, então não tem como baixar a Bíblia aqui. Mas se tiver, pegue a Bíblia, acompanhe. Acostume a acompanhar a pregação lendo a Bíblia. Vamos lá então. Eclesiastes capítulo 12, estou supondo que você já pegou sua Bíblia. Versículos 13 e 14 diz assim: de tudo o que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer a juízo a todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. E dentre os outros muitos versículos que eu poderia ler para você, eu quero acentuar um de Apocalipse, capítulo 14, versículo 7, que aliás é uma das principais mensagens que a igreja tem que pregar hoje. Apocalipse 14, versículo 7. Quando alguém disser para você, a bandeira da igreja tem que ser o direito da mulher, a bandeira da igreja tem que ser o direito do negro, a bandeira da igreja tem que ser as causas sociais, peça essa pessoa gentilmente para procurar ler a Bíblia. Ah, então, Rodrigo, você está dizendo que a igreja não pode falar de necessidades sociais, a igreja não deve falar dessas coisas? Eu não disse isso. Eu tenho em minha casa muitos livros. Se você acompanhar o meu canal Rodrigo Silva Arqueologia, você vê que eu sempre gravo com a minha estante no fundo. E uma coisa que eu aprendi, e olha que eu já dei para a biblioteca mais de 2.000 livros, agora eu estou ficando só com aqueles mais relevantes mesmo, técnicos. E fora os outros milhares de livros que a gente tem em aplicativos, em banco de dados, que hoje você faz uma dissertação só com o seu computador. Mas uma coisa eu aprendi: para que eu conseguisse achar um livro na biblioteca, eu tinha que catalogar e deixar os livros no lugar certo. Se eu estou falando de 6 livros, é fácil localizar um em 6. Mas se o número passar de 1.000, você vai ficar meia hora procurando um livro que você não sabe onde está. Então o que a gente aprende? O livro certo na prateleira errada não ajuda, causa transtorno. Eu não sou médico, mas eu acho que os médicos concordarão com o diagnóstico que eu vou dar aqui. O remédio correto para a doença errada se torna um veneno. Mesmo o remédio correto para a doença correta, na dose errada, também pode ser um veneno. A diferença entre um veneno e um remédio é apenas uma questão de dosagem e
tomá-lo numa situação em que ele não deve ser tomada. Perceberam? Então é assim que eu falo com alguns temas que nós estamos colocando hoje. É lógico que eles são legítimos. Devemos buscar as pautas sociais, devemos falar do amor de Deus, devemos falar da aceitação, devemos falar da inclusão. Mas esses temas certos, no lugar errado e na ênfase errada, eles obliteram o que deve ser colocado em primeiro lugar. Esse é o ponto. Não é questão de tudo ou nada. Não significa que a partir do momento que eu digo isso aqui, eu estou dizendo que a igreja não tem que falar de pautas sociais, não estou dizendo que a igreja não tem que falar dessas coisas, não é nada disso. Eu estou apenas dizendo que nós não podemos falar disto sem esquecer aquilo que realmente Deus pediu para darmos o assento nos últimos tempos. As 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. E eu vou chamar a sua atenção agora para o verso 7, que diz o que muita gente hoje não quer escutar. Assim diz na minha tradução. Vou ler o verso 6 também. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em alta voz: temam a Deus e deem glória a Ele, porque é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas.